Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a psicóloga Letícia, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E o tema de hoje foi vocês que escolheram lá na página do Facebook, é Psicologia e Sono. Vamos lá? Primeiro de tudo, a gente tem que entender por que o nosso sono é importante. Muitas pesquisas mostram que a gente passa 1/3 da nossa vida dormindo, ou seja, é uma boa parte dela, não é? E assim, a gente geralmente pensa que no sono não acontece nada, que é apenas um momento onde a nossa mente fica suspensa, a gente não pensa sobre problemas, a gente descansa e sonha. Mas não é bem assim. Existem muitas coisas por trás. Durante o sono é a hora que o nosso organismo, que o nosso cérebro faz com que todas as informações que a gente recebeu durante o dia tenham contexto e significado. Para isso, a gente precisa primeiro entender quais são as fases do nosso sono. Para isso, eu vou até ler para mim não falar errado. Mas, primeiro, ele se divide em duas partes, NREM e REM. O REM é o sono pesado, sono onde a gente tem o movimento rápido dos olhos. Eu até vou colocar um vídeo aqui para você entender. E a partir dessas duas diferenciações, o REM e o NREM, nós temos mais 4 fases, que vem do sono leve ao sono mais profundo. Vou colocar aqui uma imagem para você entender melhor. Geralmente no sono REM é quando a gente sonha, pois é quando o nosso cérebro faz com que as informações tenham significado. Se você não sabe, a gente dorme em ciclos, de 90 a 110 minutos. Aqui, o que acontece? A gente não é um sono contínuo, de fase 1, fase 2, fase 3. A gente tem alterações. A gente inicia a fase 1, vai para 2, para 3, aí volta para 2, volta para 1. E daí é quando a gente tem essas perturbações do sono, quando a gente não consegue manter um sono contínuo. Aí a gente fica com aquela sensação de que o nosso sono, ele não foi para descansar. A gente acorda como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Alguns fatores que fazem com que a gente tenha uma má regulação no sono tem muito a ver com a nossa genética, personalidade, questões psiquiátricas e principalmente a nossa rotina do sono. O que é a rotina do sono? É tudo aquilo que a gente faz 2 horas antes de deitar no travesseiro. Sabe quando a gente fica jogando no celular, fica assistindo filme até dormir? Isso são coisas... outro exemplo maravilhoso, dormir de luz ligada, com fone de ouvido. Isso são tudo questões que fazem com que o nosso cérebro entenda de que a gente não está descansando. Ou seja, o nosso sono, ele não vai regular a nossa questão hormonal, né? Tudo aquilo que eu tinha citado antes. Vai fazer com que a gente acorde nem um pouco descansado. E isso faz com que a gente tenha aquela famosa insônia. O eu não consigo dormir sem escutar, sem ver, sem ter isso. Mas é importante lembrar também que existem algumas pessoas que têm medo do escuro, principalmente na área infantil. Nesses casos, você pode levar para um psicólogo ou você pode conversar com a criança, pois é um medo comum, ela não sabe o que acontece no escuro, então ela tem medo. Só que quando a gente é adulto, o nosso cérebro entende que quando há luz, a gente deve estar acordado. E isso altera a nossa rotina. Porém, a nossa questão emocional é um grande fator. Por exemplo, ansiedade, estresse, luto, quando a gente perde um ente querido. Depressão também, ela, dependendo da pessoa, ela pode fazer com que durma demais ou que não durma nem um pouco. Pessoas que trabalham à noite também têm um sono desregulado. Isso são questões que variam conforme a necessidade. Só que a gente deve perceber o que vem acontecendo. Por exemplo, se você criar uma rotina 2 horas antes do sono, o que vai acontecer? O teu corpo automaticamente já vai entender que é o momento de relaxar. A gente faz muito isso com o bebê, não é? Quando o bebê é recém-nascido, a gente cria uma rotina, quando é um pouco maior também, a gente cria uma rotina para quê? Para que ele entenda que aquele momento é o momento de descansar, certo? E a gente, quando adulto, a gente precisa disso também. Então, criar uma rotina 2 horas antes, tentar diminuir a condição da utilização do celular, de assistir filmes, assistir séries. Não quer dizer que você não pode, mas tentar diminuir. Uma vez eu perguntei para minha paciente, quanto tempo você fica no celular antes de você dormir? Ela falou, eu fico pouco tempo.
Aí eu perguntei, pouco tempo quanto? Aí ela olhou pra mim, 5 horas. 5 horas não é pouco tempo. Pouco tempo é 10 minutos, máximo meia hora. Por quê? Você vai ficar lendo coisa na internet, vai ficar vendo filme, daí o teu cérebro vai querer saber o que está acontecendo, o que vai acontecer, e você não vai descansar. Então, diminuir, né? Essa parte, essa necessidade, claro, é uma rotina, você vai ter que criar, não é difícil mudar o seu comportamento, leva tempo. Mas com o tempo você vai perceber quais são os benefícios. Por exemplo, né, diminuir de 5 horas para no máximo meia hora, 10 minutos, tentar não utilizar fones. Pessoas que têm essa dificuldade de dormir sem fone de ouvido, além de todos os perigos envolvidos, como a explosão de celular, né, queimadura, terceiro grau, porque acontece, sim, a gente imagina que não, mas acontece. Então, assim, o que eu recomendo? No YouTube mesmo existe vários vídeos chamados Música para Bebê. Você, ao invés de colocar no fone de ouvido, coloca no celular mesmo. Coloca baixinho ou um pouco mais alto, depende um pouco da forma com que você vai escutar. Mas coloca aquela música e você relaxa. Tenta escutar. Tem alguns que é som com água, que é som de animais, som de piano, música clássica. São várias opções que você tem, que você pode estar utilizando. Mas não escute rock pesado, sertanejo, funk, porque tudo isso são músicas que fazem com que o nosso sistema entenda que é hora de se animar e não relaxar. Outra coisa também, chás. Chás são muito benéficos nesse momento. Eu tinha outra paciente que ela gostava de tomar uma taça de vinho todo dia. Não era a taça, era alguns goles de vinho todo dia, porque isso a acalmava e auxiliava no sono. Tudo bem, não tem problema, até porque um dos efeitos do vinho é o sono. Só que ela não pode fazer isso constantemente para não se tornar um vício. Então, o que eu como profissional recomendo? Chás. Chá de camomila, chá de maracujá. O chá de maracujá, ele é muito bom, inclusive eu sei uma receita. Se você quiser, eu posso postar lá na minha página do Face, não se esquece de dar uma curtida e me seguir lá. Eu vou postar, se vocês quiserem, essa receita de chá, que ela é muito boa, tá? Para crises de ansiedade, de pânico e também para sono. Ele é bem forte, por isso ele é muito bom, tá? Mas, enfim, continuando. Tentar não comer alimentos pesados 2 horas antes de dormir. Tentar não jogar videogame, jogos violentos, né? Para não acionar o mecanismo do nosso cérebro. Não beber álcool e tentar não utilizar os famosos comprimidos para dormir. Porque o nosso corpo se vicia e aí depois é complicado para a gente conseguir ter uma rotina, conviver sem esses comprimidos. Então, quanto mais a gente conseguir evitar, melhor, certo? Uma coisa muito importante. Existem pessoas que gostam de ler antes de dormir. É recomendado? Pois é um hábito relaxante. Só que com todo cuidado com a leitura. Não vamos ler um Harry Potter da vida, ou melhor, um Game of Thrones, né? Porque é um livro que exige muita concentração para a gente entender o que está acontecendo. Claro, existem pessoas que precisam dessa certa concentração para poder dormir. Se você é esse tipo de pessoa, então a gente pode tentar outras formas. Algumas das que eu citei anteriormente, tá? Um banho relaxante antes de dormir. Existem pessoas que não tomam banho antes de dormir, mas quando acordam para ser despertadas. O efeito depende muito da pessoa, mas se você conseguir tomar banho antes de dormir, é recomendado, porque teu corpo vai relaxar quando você for deitar. E aí sim, cuidar muito também da temperatura do ambiente, o conforto da sua cama. Tem pessoas que não conseguem dormir com lençol que não seja de algodão, quando é aquela, acho que é cetim, não sei, aquele outro tipo de tecido, ela não consegue dormir porque ela se sente desconfortável. Bebês também, a forma, travesseiro, o que contém na cama. Tem pessoas que precisam ter uma coberta pesada, o que é normal, né? Porque
O que acontece quando a pessoa gosta de dormir com a coberta pesada? A coberta pesada faz com que a gente sinta conforto, porque ela lembra do útero da nossa mãe, né? Então, por isso a gente se sente confortável com essa pressão. É a famosa pressão por aconchego, certo? É completamente comum, assim como existem pessoas que não conseguem dormir com coberta pesada, precisam de coberta leve. Então depende muito da condição e da necessidade da pessoa, mas é sempre bom você perceber, porque a partir do momento que a gente percebe, a gente toma cuidado. E quando a gente toma cuidado, as coisas mudam, certo? Agora vamos lá para o que mais me perguntam, na verdade. É a paralisia do sono. A paralisia do sono existe na cultura brasileira um nome para ela, a velha pisadeira. Por quê? Porque a sensação é de que tem alguém nos segurando, nos sufocando, falta de ar, a gente não consegue gritar. Existem pessoas que relatam que sentem que saíram do corpo e não conseguem voltar, né? E também a sensação de morte. As pessoas que não conseguem gritar sentem um sufoco muito grande, como se tivesse alguém as observando, alguém as pressionando em cima do peito. Esses são os principais sintomas da paralisia do sono. Porém, é importante lembrar que, sim, é uma alteração do sono, só que quando é com muita frequência, mas assim, muita frequência, tem que consultar um médico, porque pode ser episódios de narcolepsia, que acontecem durante o sono. Aí o que é necessário? Utilizar um eletrocefalograma para compreender como que está as fases do seu sono e o porquê que isso vem acontecendo com tanta frequência, certo? Então, o que eu vou falar aqui agora não são esses casos de narcolepsia, mas os casos em que são estresse e ansiedade, certo? Bom, de forma geral, a paralisia do sono, ela acontece lá nas sessões onde o nosso sono é mais leve, as fases 1 e 2, certo? E quando que elas acontecem? Elas acontecem durante estresse, jet lag, quando as pessoas viajam de avião, isso é muito comum, e transtornos de pânico. O que acontece? Ele não é fisicamente nociva. Ela não vai literalmente fazer algo ao nosso corpo. E ela dura de segundos a 1 minuto. Só que assim, a sensação da pessoa que está tendo esse momento, né, do pânico, ela sente como se fosse horas, como se fosse uma eternidade. E aí bate a ansiedade e daí sim a pessoa paralisa. Ela não consegue fazer nada, né? Ela se sente impotente perante aquela situação e ela não consegue gritar por socorro. Isso é comum acontecer e sim, ela tem tratamento, sim, você pode prevenir ela de acontecer. Bom, ela pode ser dividida em 3 fases. Em 3 fases não, em 3 categorias. Sendo as intrusos ou perturbações, que é quando você escuta sons, ou pessoas falando, pessoas abrindo a janela, abrindo porta. Se não for uma pessoa de verdade fazendo isso, então isso é produção da sua mente, né? A segunda categoria é as íncubo. A íncubo é aquela que eu estava citando antes, que é a sensação de pressão, falta de ar, né? Como se tivesse alguém pisando, alguém segurando. E também temos as vestibular motor. A vestibular motor é aquela que você sente que está saindo do corpo, que você sente que está flutuando, que você não consegue retornar. Então essas são as 3 categorias que pode ser classificada as paralisias do sono. Mas por que isso acontece? Por que eu posso ter uma crise de ansiedade, uma crise de pânico enquanto eu estou dormindo? E daí, por consequência, a paralisia do sono. Bom, isso acontece quando o nosso corpo e a nossa mente não estão em sincronia. Quando o nosso sono está passando daquelas fases mais leves, as fases 1 e 2, para as fases mais profundas do nosso sono, a 3 e 4. Quando o nosso corpo não tem essa sintonia, a gente fica acordado durante o nosso sono. Por mais que você não compreenda que você está acordado, o seu cérebro sim. Por isso que há essa dissintonia,
né? E por isso que esses episódios acontecem. Isso é muito relacionado à falta de higiene no sono, a uma rotina no sono, a estresse, tudo aquilo que eu falei anteriormente. Então, é tudo consequência uma da outra. Por isso que o nosso sono é importante de entender. Como que eu posso fazer para prevenir, então, a minha paralisia do sono, para criar uma rotina legal, para que eu possa ter melhor descanso durante o meu sono? Além de tudo que eu já falei, como a rotina, né, do banho, escovar os dentes, cuidar da alimentação, não tomar bebida alcoólica, reduzir a exposição de luz, cuidar com os sons, cuidar com a coberta, o lençol. Também eu recomendo fazer 30 minutos de exercício físico todo o dia, porque isso vai fazer com que o nosso corpo produza os neurotransmissores necessários para nosso dia a dia, vai auxiliar nosso humor, vai auxiliar nossa autoestima e também quando chegar no final do dia, nosso corpo vai estar cansado. Letícia, eu trabalho o dia todo, eu estou exausta de trabalhar, eu não quero chegar em casa e ter que fazer 30 minutos de exercício físico. Bom, tudo bem. Qual é o seu tipo de trabalho? Você tem exercício físico pesado? Você trabalha em escritório? Não estou falando que os dois não são difíceis. Óbvio que são. Mas o que eu quero dizer é, se você fica o dia todo no escritório, o seu corpo vai estar necessitando de movimentação. Porque a partir do momento que você para de movimentar, nossos músculos atrofiam, aí você sente que você é fraca, aí altera o seu metabolismo, daí você engorda, daí você fica se sentindo mal com você mesmo. É só uma questão de prevenção, né? Além de que, quando você chegar no final do dia, o seu corpo vai ter produzido a quantidade de neurotransmissores o suficiente para que o seu corpo entenda. Eu funcionei completamente durante o dia, nesse momento eu vou regular tudo o que está acontecendo, certo? Outra coisa muito legal que eu estava pensando é tirar pequenos cochilos durante o dia. Em outros países, é a famosa siesta. Aqui no Brasil, a gente não tem a cultura de fazer esse sono regulador durante o dia. Só que se você tiver essa oportunidade, faça, né? Máximo um sono de 1 hora. E mais do que isso, pode ser problemático depois no seu sono da noite. Mas assim como um bebê, a gente também precisa descansar durante o dia. Algumas empresas dão 30 minutos para almoçar, para fazer tudo o que precisa, e a pessoa acaba não tendo essa oportunidade, né, de ter esse descanso. Então fica aí a dica para as empresas, né, dá pelo menos 1h30, meia hora para lanchar, para fazer tudo, e daí 1 hora para ter esse sono regulador. É uma dica, não quer dizer que as empresas realmente vão fazer, né? Porque isso vai aumentar a nossa autoestima, vai aumentar a nossa produtividade, vai aumentar consequentemente a produção de tudo ao nosso redor e as coisas vão funcionar, certo? Outra coisa que me perguntam muito é, o que eu faço depois de eu ter um momento de paralisia do sono? Se você tirou a questão da narcolepsia de questão, você está fazendo psicoterapia, pois sim, pode ser consequência de um quadro depressivo. Não durma na próxima meia hora. Depois que você conseguiu sair daquele momento, né, da paralisia, fique meia hora acordado. Caminhe pela casa, veja o que está acontecendo. Aí quando você sentir que você está calmo, que o seu cérebro relaxou, você deita e tenta dormir de novo. Por quê? Porque se você tentar dormir logo que você teve esse momento, o seu cérebro vai entender que algo está errado. Então você vai entrar em pânico e daí sim você pode entrar em uma nova crise. E esse momento, esses 30 minutos, é para evitar que uma crise aconteça, né? Então assim, estresse contínuo, interrupção contínua de sono, mamães, né, que tem bebê pequeno, que tem o sono interrompido várias vezes à noite, peça a ajuda do seu companheiro, tá? Não fiquem o tempo todo levantando, deixe o seu companheiro te ajudar, porque você precisa desse sono também. Porque senão, quando você acordar, daí você não vai ter a disposição que o seu neném necessita, certo?
Então, tudo isso que eu falei, se a gente não cuidar, pode trazer malefícios muito graves para a nossa saúde, tanto física como mental. Então, o nosso sono, ele é extremamente importante de se conhecer, entender o que acontece durante e como fazer para que a gente consiga utilizar o nosso sono a nosso favor. Certo? Espero que tenha sido bom tudo isso, que vocês tenham recebido ótimas informações. E até a próxima! Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixe um comentário, vou ficar super feliz. E se inscreve lá. Se inscreve não, dá um like lá na página do Facebook, certo? Tchau, tchau!